No programa de hoje estamos recebendo Luzinalva Aguiar. Ela teve que encarar grandes traumas e perdas na infância, mas conseguiu dar a volta por cima. Olá, Luzinalva, seja muito bem-vinda ao programa Prova Viva. Muito obrigada. Fica à vontade no nosso meio para contar um pouco dessa história, porque nós sabemos que perdas, traumas e até a morte de parentes tão próximos, assim como mãe e pai, deve mexer muito mesmo, quanto mais na idade, né, na infância. É verdade, mexe muito, causa danos, se não for muito bem cuidado, muito bem elaborado, muito bem discernido isso que aconteceu na cabeça de uma pré-adolescente. Começa dizendo então quem você é, de que família você vem, se é uma família cristã ou não, você tinha uma estrutura emocional nessa casa, na sua família mesmo, para que depois você entre na história mesmo dessa perda tão significativa para você. Olhando para trás, a gente só tem saldo positivo, que hoje eu tenho uma família cristã, meu marido, minhas filhas, meu genro, meu neto, que agora eu sou presenteada com o netinho, que veio para completar a alegria da casa, da família, mas eu vim de uma estrutura desastrosa, esse é o termo certo, desastrosa mesmo. Porque minha mãe não conhecia o Senhor, meu pai também não. E uma família de 5 pessoas, pai e mãe, na verdade são 7, né? 5 filhos, pai e mãe. Uma família de 7 pessoas que convivia, para resumir, com alcoolismo. Então, assim, isso aí era o fator determinante para tudo desandar. A palavra certa é essa, desandou tudo por causa do alcoolismo da minha mãe. Minha mãe era uma doente química. Hoje eu falo isso com tranquilidade, entendo, mas a gente não conseguia entender. É irresponsável, é beberrona, não tem estrutura emocional, mas é uma doença. É uma doença, comprovadamente é uma doença. Minha mãe era alcoólatra e meu pai motorista de caminhão, é uma família de 5 filhos. E quando a minha mãe estava lúcida, um exemplo de mãe, trabalhadora, correta, honesta. O pouco que eu convivi com ela me passou valores que eu levo para a vida inteira. Isso, há 40 anos ela deixou um legado e eu sigo ele piamente, porque era uma pessoa que tinha estrutura familiar, até a bebida chegar. Ficava 6 meses bebendo, 2 sem beber, e assim foi, até o falecimento do meu pai. Pois é, mas isso aí, esse comportamento dela para com a bebida veio desde todo o início das gestações? Foi antes de ganhar neném? Foi depois que você nasceu? Você consegue saber disso? Eu não consigo lembrar disso. Eu sei que eu lembro, a partir dos 6 anos, do problema. Eu lembro bem 6 anos, porque ela resolveu algumas vezes me buscar na escola, quando a escola terminava. E eu lembro, isso marcou, porque eu lembro dos primeiros constrangimentos, das primeiras vergonhas dos coleguinhas, com 6, 7 anos, dela resolver, estava bebendo ali por perto da escola, e resolver buscar minha caçulinha na escola, porque eu era filha caçula. E aí, por isso marcou. As primeiras cenas que eu vejo na minha cabeça, eu constrangida, escondendo, todo mundo saindo da escola, e eu que ficando meio para trás, porque via que ela estava sentada na porta da escola. E aí eu já imaginava, ela deve ter bebido, na minha cabecinha de 6, 7 anos. Então eu lembro, não lembro quando começou a beber. Eu acredito que a vida inteira, com gravidez, com tudo, acredito. Não tive tempo hábil para perguntar isso para meu pai, para ninguém. Mas eu lembro de ficar constrangido de saber que ela estava na porta, porque o normal seria ficar feliz da mãe na escola buscar. Eu ficava constrangida e evitando sair, porque eu sabia que ela tinha bebido. E aí eu chegava lá, ela estava bêbada, ria, gritava, falava alto. E eu lembro já de ficar triste, envergonhada. E lembro alguma vez também, que isso marcou muito a minha vida, dela chegar muito embriagada, um pouco mais do que o normal, que ela conversava, sentava e tudo, dela chegar cambaleando e eu ter que ajudar ela, segurando meio que na perna ali, no quadril dela, levar para casa. Entendi. Com 7 anos de idade. E aí, como é que seu pai lidou com toda essa situação?
Muito problema. Ouvia muito discussões, ele, um trabalhador, trabalhava muito, chegava no final do dia cansado em casa. E lembro dele, das discussões. Não lembro com detalhes, mas lembro dos nervos exaltados, ele chamando a atenção dela. Você bebeu de novo, você falou que não ia sair hoje, não ia beber, e você bebeu. É o que eu consigo lembrar, porque na verdade eu consigo lembrar depois dos 10, 11 anos que eu lembro mais com riqueza de detalhes. Nesse período que você conta quanto foi intenso para você a questão da morte do seu pai, foi nesse período também ainda? Foi nesse período. Com 9 anos meu pai faleceu. De um acidente doméstico. Subiu numa escada para olhar algo no telhado e a escada caiu, ele voltou. Ele tinha Chagas, doença de Chagas, e ficou muito tempo imóvel, em cima da cama, com o quadril quebrado, com a perna e tudo, e a chaga foi aumentando, os glóbulos. E aí então, demorou-se um tempo, né, dele na cama? Dele na cama. E aí ele faleceu. Por esse acidente, complicou, houve umas complicações na saúde dele, ele faleceu. E você tinha 9 anos? 9 anos. E depois minha mãe casou novamente. Passou a viver com esse rapaz que era mais jovem do que ela. Ela casou, acredito que com 42 anos, acho que ele tinha 30, 32. Ele tinha 10 anos a menos que ela. E ela casou novamente. E na época que eles viviam juntos, eles moravam numa cidade no Pará, Santana do Araguaia, no Pará. E eu, como estudava, e os irmãos estudavam, morávamos em Gurupi, que hoje é Tocantins. Era Goiás, hoje é Tocantins. Dividiu o estado de Goiás e a cidade foi no Tocantins. Os filhos estudavam lá. A gente morava, tinha uma pessoa que morava com a gente, uma senhora de idade que morava com a gente, cuidava da gente. E ela morava no Pará, porque tinha comércio. Ela tinha lojas no Pará. E ela ficava para lá e para cá. Ora em Gurupi, ora em Santana do Araguaia. Houve uma aceitação boa da parte de vocês acerca do padrasto? Não, porque a gente achava ele muito jovem e o mais complicado é que tinha que ser ao contrário. Minha mãe ter ciúme, porque ela era muito mais jovem. Ele tinha muitos ciúmes dela, era um homem muito inseguro. E minha mãe é uma mulher resolvida, comerciante, empresária, decidida. E ele tinha muitos ciúmes, ele era uma pessoa tímida, retraída, sistemático. Ele tinha muitos ciúmes. E isso já levou, de repente, a uma dificuldade no relacionamento dos dois? Com certeza, isso afetava. E aí, o que o meu pai administrou, chamando atenção, conversando, sem nenhuma agressão física, alertando ela da seriedade da bebida, o que o meu pai levou até a idade que eu tinha de 9 anos, que eu acompanhei ele lidando com o problema da bebida, o outro não tinha paciência. Entendi. Era agressivo com ela. Se você sair e beber, você vai ver o que, vai acontecer. Eu escutava algumas palavras assim de ameaça, porque eu não tinha paciência. Até o dia que realmente aconteceu de fato. Até o dia que aconteceu de fato. No dia do aniversário dela, ela fazendo 42 anos, no aniversário dela, ela foi assassinada. No dia. Foi assassinada por? Pelo Luso, pelo meu padrasto. Pelo seu padrasto. Pelo meu padrasto. E você estava em casa? Em casa. A gente tinha feito uma reunião, um jantarzinho, um lanche, na verdade, para ela no final do dia, por volta de 7h30, 8 horas da noite. E quando acabou esse lanche, 9h30, 10 horas da noite, a minha mãe passou por mim, eu estava assim na sala, ela veio lá do quintal, passou por mim na sala e falou assim... Ela me chamava de Nalvinha. Nalvinha, eu já vou para o quarto, vou me recolher. Fica aí na sala arrumando os meus LPs. Naquela época tinha aqueles LPs grandes. A proteção dele era um saquinho plástico transparente e depois uma capa de papelão. Exatamente. Ela falou, limpa bem, porque ela tinha muito ciúme dos discos dela, limpa isso aí e guarda para mim. No interior, a energia, a luz, apagava às 11 horas da noite. Então, a gente tinha ali um tempo rápido para se organizar, que a luz apagava. Meu irmão mais velho, porque na época só estava eu e meu irmão mais velho, eu tinha 12, ele tinha 16, saiu para levar a namorada em casa, uma namoradinha dele, porque tinha que deixar em casa porque a luz acabava. E eu fiquei lá. Ela entrou para o quarto e em seguida ele entrou. Eu já ouvi a primeira discussão. Eu falei para você não beber no dia do seu aniversário. E você bebeu. Eu lembro dessa frase. Ela falou, não bebi, não. Ela falou, você vai mentir para mim? Eu estou sentindo o cheiro de bebida e aquela garrafinha de Fanta que você estava bebendo
Eu cheirei ela. Não era de refrigerante. Era de bebida alcoólica. Você botou bebida alcoólica. Ok. E eu percebi que ela tinha feito isso. Eu olhei umas 2 vezes e vi ela tá bebendo alguma coisa naquela garrafinha. Ok. Não deve ser refrigerante. E aí começou a discussão. Eu continuei. Quando eu ouvi a voz mais alterada e ele meio que mais agressivo, eu levantei, cheguei na porta, bati na porta e falei, mãe, para com isso. Vocês estão discutindo, para com isso. Luz, para com isso. Acalmou, voltei e sentei. Quando eu acabei de sentar, eu escutei 3 tiros. Que hoje eu falo que eu escutei 3 tiros, mas eu não sabia que era tiro. Para mim era como se fosse uma chinelada, alguma coisa que dizia pá, e pairava no ar. Eu não sabia que aquilo era um tiro. Escutei 3 vezes. Levantei, fui na porta, falei, gente, para com isso. Que gritaria é essa? Aí escutei mais um e ela gritou, filha, me ajuda. E fez um barulhão na maçaneta da porta. Quando ela firmou na maçaneta da porta, eu também corri e peguei. Então, na verdade, ela morreu, batendo na maçaneta ela de um lado e eu do outro, e ela me gritando. Em seguida, eu meio que sem entender, o segurança do supermercado em frente, o seu Eduardo, veio correndo e falou assim, Nalvinha, isso aqui é aqui dentro da sua casa? Eu falei, o Lúcio está discutindo com a minha mãe no quarto. Ele falou, filho, isso é tiro. Eu falei, tiro? Não, não é não. Ele falou, é tiro. Meu Deus. E ele, um homem grandão, forte, veio com o ombro assim, bateu o ombro, pá, e a porta caiu. Quando a porta caiu, ela estava caída do lado, do chão, e seu Eduardo saiu correndo. Foi buscar ajuda, saiu correndo. Eu encostei perto dela, acariciei, mamãe, mamãe, por que você está caída? O Lúcio te bateu? Mamãe, mexi assim com ela e olhei para ele. Quando eu olhei para ele, estava ajoelhado no pé da cama, com o olho assim arregalado, e aí que eu vi que ele estava com alguma coisa na mão, meio escuro. Ele estava com um revólver mirado para cima e com o olho regalado assim. E aí eu cheguei inocentemente. Para aí. Apesar de ser um momento importante da sua história, eu preciso dar um intervalinho. Eu já volto para escutar. Vamos para um rápido intervalo. A gente volta já. Já estamos de volta e vamos continuar conhecendo o lindo testemunho de superação de Luzinalva Aguiar. Ela perdeu o pai aos 8 anos de idade e um tempo depois viu a mãe sendo assassinada. Você para nesse momento, então, da morte da sua mãe, né? Do padrasto, do seu padrasto matando a sua mãe. Quando eu entro no quarto e vejo ela caída e ele com a arma na mão. E eu, inocentemente, vou lá e abordo ele, chamo a atenção dele. O que você fez com a minha mãe? Ele, com o olho arregalado, mirou o revólver na minha direção, assustado, e virou para a boca dele. Deu 2 tiros dentro da boca. Meu Deus! Não morreu, ficou com a boca defeituosa, torta, foi preso, mas deu os 2 tiros, que a princípio seria para mim, porque ele mirou na minha direção, virou para a boca dele. Você tinha acabado de ver, então, que criança não ia ter noção se a pessoa ia sobreviver ou não. Tinha visto a mãe cair. 2 assassinatos. Minha mãe, em seguida, ele tentou suicídio. Como é que ficou a sua estrutura familiar a partir daí, então? Totalmente desajustada. Eu tinha 2 irmãos vivos, esse de 16 e um de 18, e um de 19, na verdade. E os 2 tinham suas vidas. Um trabalhava no garimpo, e o outro ingressando na Polícia Federal. Tinha suas vidas. Não tinham como levar junto uma adolescente de 12 anos. Decidiram, como não podiam cuidar de mim, decidiram me colocar num pensionato. Em Goiânia, na capital de Goiás. Me colocou num pensionato de freiras e padres. E aí veio o meu desalento, né? Eu parava no pensionato e falava assim, não tenho pai, não tenho mãe e não tenho família. Não consegui entender porque que os meus 2 irmãos me deixaram no pensionato e foram cuidar das suas vidas. A única alternativa que eu tinha, e que com certeza hoje eu creio que Deus já cuidava de mim, porque a palavra de Deus fala que o Senhor cuida, Ele mesmo cuida dos órfãos. E aí eu não posso deixar de acreditar que foi o Senhor que cuidou de mim o tempo todo. Porque a única alternativa que eu tinha nesse momento, até para a minha vida seguir, e eu voltar a ser a Luzinalva, a Nalvinha alegre, falante, comunicativa, era perdoar.
Eu, na minha pré-adolescência, eu tinha uma mágoa profunda no coração. Uma tristeza profunda. Mas você ficou nesse orfanato de quantos anos, até qual idade? Eu fiquei até os 18 anos. Eu entrei lá com 12 e fui até os 18, até a maioridade. Porque depois da maioridade eu não podia continuar. E eu não tinha ainda para onde ir, mas só podia ficar até os 18 anos. E aí meu irmão arrumou um barracão de fundo de uma amiga universitária para eu morar com ela. E aí eu comecei a procurar emprego, comecei a cuidar da vida. E tive que perdoar. Para eu continuar rompendo, eu tive que perdoar. Perdoar quem? Perdoar, em primeiro lugar, o causador da tragédia, o meu padrasto, e em seguida, que por mais absurdo que pareça, a dor era tão grande quanto a do assassino, era de pensar que meus irmãos também me abandonaram. Então, eu tinha que perdoar os três. Primeiro o Luso e em seguida os irmãos. Porque isso marcou muito a minha vida, deles terem me deixado no pensionato. Nesse período no pensionato, como é que foi a sua vida? Só rapidamente, já que não tinha... Eles visitavam você, eles procuravam você? Não, muito difícil. Nesse tempo todo, acho que ele foi lá 2 vezes. Eu morava mesmo sozinha, tinha parentes, irmãos do meu pai, que moravam lá, mas que não quiseram aproximar, não quiseram cuidar. Ok. Depois dos 18 anos, você sai então de lá, vai morar nessa casa, com esse lugarzinho com essa moça? Com essa moça. E como é que sua vida desenrola a partir daí? Inclusive pro perdão. Como é que o perdão funciona? Em que hora que ele entra na sua vida? Na verdade, nessa época, esse perdão ainda não entrou. Ainda não, até os 18 anos. Aí eu saí, fui morar com essa amiga, comecei a trabalhar. E com 19 anos, 1 ano depois que eu saí do pensionato, trabalhando no aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, eu conheci meu marido, que é o meu marido hoje, que a gente está junto há 35 anos. Eu conheci no aeroporto, em Goiânia, e começamos a namorar, começamos a caminhar juntos, passamos a morar juntos, depois com 19, 20 anos, passamos a morar juntos. E aí começou a vir o desejo de ter uma família. Eu comecei a acreditar que algo de bom poderia acontecer na minha vida, apesar de... comecei a namorar, comecei a morar com ele, veio o desejo de ser mãe, que eu achei que isso não fosse acontecer, mas veio o desejo de ser mãe. Logo em seguida engravidei da minha primeira filha, da Joyce, depois veio a Jade, depois veio conhecer o Senhor e regularizar toda a situação. Depois que eu conheci o Senhor, é que eu tive a real importância de perdoar. Porque aconteceu tudo isso, mas ainda sem conhecer o Senhor. Você tinha quantos anos quando o Senhor se fez real na sua vida? Foi em 2000, nós estamos em 2019, 19 anos atrás, tinha 30 e poucos anos. Não sei certo, mas 30 e poucos anos. Foi que eu conheci o Senhor. Eu conheci o Senhor em 2000, da Comunidade Cristã Zona Sul. Lá o coração começou, então, a desejar ficar livre para o Senhor e isso fazia parte do perdão. Isso fazia parte. Eu acho que era o fator primordial para continuar mesmo. Apesar da consciência da necessidade do perdão, foi fácil esse processo de liberar perdão? Dificílimo, dificílimo. Foi muito difícil. Eu queria voltar ao relacionamento com meus irmãos, mas eu sentia que eu não tinha o desejo de abraçá-los, beijar, falar que amava quando encontrava esporadicamente. E aí eu entendi que isso era falta do perdão, porque o perdão tem que ser genuíno, para você mudar a situação. E aí eu comecei a buscar do Senhor, a buscar orientação mesmo na igreja. Como é que eu fazia para perdoar? Porque era muito difícil para mim, eu sozinha não conseguia. Você chegou perdoar. A ter algum encontro com eles, tanto com seu ex-padrasto quanto seu irmão, Não. com seus irmãos, e ministrar neles a liberação do perdão? Consegui. Com o meu padrasto, não. Nunca mais ouvi. Ouço falar que está lá no Pará e tudo, mas até faço questão de não saber informações. Mas liberei perdão. Mas para os seus irmãos você deu conta de falar, de conversar sobre esse assunto ou não? Chorei, pedi perdão, Ótimo. Abracei. Peguei um avião aqui, fui lá no Pará encontrar com um deles. Abraçamos, choramos. Você é a prova viva do poder de Deus?
Falo que o nome desse programa é muito adequado. É você, né? É a prova viva. Aqui tem uma prova viva. Glória a Deus. Da graça você e hoje é uma mulher misericórdia. feliz, você é uma mulher curada, você é uma mulher que tem família, tem filhos, tem neto. Verdade. E Eu foi sou uma realmente mulher curada. transformada. Transformada. Glória a Deus. Luzinalva, muito obrigada por ter vindo ao programa. Eu que agradeço. Obrigada por trazer a sua história. Eu vi a sua emoção ao lembrar disso. É difícil lembrar, né? Eu Mesmo espero que nós não curada. tenhamos incitado tristeza em você. Não, Mas o seu não. testemunho de final é de alegria daquilo que o Senhor promoveu na sua É vida. verdade. Apesar de, como você falou. Exatamente. Eu olho para trás e vejo as maravilhas que o Senhor fez através da minha vida. Continue falando do Senhor e do poder dele. Muito Com obrigada certeza. por ter vindo. Eu que agradeço. Muito obrigada. Um abraço. Outro grande. Salmo 107, 29 e 30. Fez cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Então se alegram, porque se aquietaram, assim os leva ao porto desejado. As nossas escolhas diárias desbravam o caminho, determinam a trajetória de nossas vidas como se sulcasse na terra a direção que estamos seguindo. Acontece que não podemos prever os embates e as perdas que enfrentaremos. Não conhecemos as pedras que tentarão nos paralisar e o quanto de força será necessário para vencer a resistência, de maneira a seguir adiante para o alvo que Deus deseja que cheguemos. Muitas vezes, em meio às dificuldades, não temos a certeza se iremos alcançar aquela meta, pois os pequenos desvios repentinos acabam desvirtuando o rumo almejado, alterando a rota, mesmo que seja por alguns metros, e atrasando a chegada. Por isso, a ação impreterível do cristão para a garantia do alcance do objetivo planejado será a de entregar completamente a direção da sua vida a Cristo. Isso não significa que não terá embates ou dificuldades com as pessoas do seu círculo de convivência, mas que ao surgirem os ventos impetuosos e desestruturantes, o Senhor, que tem poder sobre tudo, garantirá a sua chegada aonde Ele planejou. Será como numa travessia de barco, indo a um destino. O Senhor reduzirá a tempestade, transformando-a em brisa. Ele acalmará tudo que causar saculejos e mal-estar, utilizando o movimento das ondas como propulsor para te levar ao destino final, ao porto esperado. O que resta ao homem é confiar no Senhor, é entregar a direção do barco da sua vida nas mãos dele. Pois mesmo que apareçam tormentas, o condutor, que é Cristo, saberá o que fazer para te colocar em local seguro e de proveito para o reino. Só existe ordem para a calmaria para o que está transtornado. Se você está vivendo em um tempo de dor, perda, decepção e de injustiça, mas crê que Jesus tem poder para mudar essa situação, persevere com fé, obedeça seus mandamentos, perdoe o que te machucou, pois a próxima ação de Jesus é te permitir ver o milagre que fará na sua vida, além de finalizar um ciclo te levando ao porto. Aguardo você aqui comigo na próxima semana para mais um Prova Viva. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.